E olha só, gente, nesse domingo, 29 de agosto, completou-se 60 anos da morte do Milton Terra Verde, conhecido nacionalmente pela tragédia do Cessna na selva boliviana. O Terra, que é o verde, né? O Terra Verde, Rio Pretense, saiu com seu cunhado para ir buscar alguma coisa na Bolívia, peça de motor, eu acho, de avião. Caiu na selva boliviana, ficou lá acho que 70 dias, acabou morrendo e deixou um relato impressionante no livro Diário da Morte. A gente já falou aqui, já passou o documentário. Mas, para falar com a gente sobre isso, sobre os 60 anos da morte do Milton Terra Verde, a gente convidou o jornalista Alex Pellicer, que é apaixonado aí por aviação, e ele fez uma reportagem bastante bacana sobre o caso para o site Contato Radar. O Alex está aqui no Zoom comigo. Tudo jóia, Alex? Tudo jóia, Gama. Tudo bom? Acho que o Alex ainda está entrando na sala do Zoom aí. Tá baixinho o áudio. Pedi para abrir a câmera, Alex. Vamos lá, que o Alex escreveu. Tá me ouvindo, Gama? Tô ouvindo, estamos sem sua imagem. Aciona a câmera. Aí, agora sim. Aí o Alex Pellicer, jornalista, gosta de aviação e fez uma reportagem bacana aí sobre esse tema para o site Contato Radar. Ô Alex, você trouxe algumas informações ali um pouco diferentes. Fala pra gente onde você conseguiu essas informações, onde você foi pesquisar para escrever essa reportagem. Então, Gama, essa matéria, eu comecei ela... o norte foi o livro, né? O Diário da Morte do Milton Terra Verde. Sim. E através do livro eu fiz alguns resumos e busquei alguns materiais também no... Eu não encontrei o relatório final, não sei se realmente ele foi feito, todo acidente aéreo, o CNIPA faz um relatório final, eu não encontrei, só que eu encontrei alguns artigos e algumas matérias que falavam algumas situações que a aeronave tinha encontrado, e no Museu da TAM tinha um acervo também bastante interessante. Algumas informações que eu não tinha conhecimento, quando o Museu da TAM ainda funcionava, em São Carlos, e eles resgataram até o próprio avião. O Cessna 140, hoje ele estaria exposto lá, se o museu estivesse em funcionamento. Sim. E juntando todo esse material, eu elaborei esse artigo, uma matéria, assim, vamos dizer, né? É um artigo, matéria aí, né? Uma matéria bem bacana. Ô Alex, você falou que não encontrou o relatório. Sabe-se por que na época não se localizou esse avião? Não foi pouco tempo que ele ficou vivo, poderia ter sido salvo. Existe alguma informação? Se não foram atrás, se procuraram nos lugares errados? Então, o Gama, pelo livro, pelo que se entende, houve uma burocracia muito grande em cima da família do Milton Terra Verde. A princípio, a primeira informação que chega à família é que o avião tinha chegado ao destino. Então, a família, nesse momento, dá aquela sensação de alívio. Eu falo, não, eles não era como hoje, a gente não tinha essa comunicação fácil, né? Eles estavam na Bolívia. Então, a primeira informação que quando a família busca a Polícia Civil, o DAC, na época, que era o Departamento de Aviação Civil, hoje ANAC, ele disse que o avião tinha chegado ao destino e alguns dias depois fala, não, realmente, esse avião chegou no destino e está desaparecido. E a família entra em contato com o SAR, que é a Força Aérea, né, o Esquadrão de Salvamento, e começa uma burocracia que o pai foi até Corumbá, lá não encontrou muitas informações, ele vai até o Rio de Janeiro, conta o que aconteceu com o filho, aí eles falam que por o avião estar no território boliviano, nada a Força Aérea poderia fazer. O pai vem até o estado de São Paulo, foi no Esquadrão de Salvamento de São Paulo, o Esquadrão de Salvamento disse que poderia fazer buscas, porém precisava da autorização do Rio de Janeiro. Nessas idas e vindas foram quase um mês de tempo perdido para a família. Aí, né? Tempo perdido. E ele não tinha rádio nesse avião? Outro dia me perguntaram isso também, eu não soube responder. Não tinha um rádio nesse avião? Não, esse avião ele era bastante simples, assim. Ele é um avião que tem bússola, altímetro e velocímetro. Apenas isso. E não tinha rádio, era
É o que eles falam, o voo visual. Você tem que ter um voo em contato visual com o solo. E o que aconteceu? Quando o Milton ele fez o traçado da rota perfeito, só que ele não levou em conta a consideração dos ventos. O mês de agosto é um mês que tem muito vento, e ele tem o vento de través. O que é o vento de través? É aquele vento que vem da lateral. Então o vento foi empurrando o Cessna, o Milton, pela bússola, estava na direção certa, ele sempre aprontou o norte, só que o avião foi voando meio, entre aspas, de lado, sem o piloto perceber, e quando ele percebeu já não tinha lugar para pouso, apenas a clareira. É uma loucura essa história, né? A gente, inclusive, tem o documentário aí do Zé Carlos Pontes, você deve ter acompanhado, assistido aí, tem vários documentários aí sobre essa história. Foi uma loucura, né? Ele num avião tão precário, sem nem comida, nada, nem água, e partir para uma viagem dessa foi corajoso, né? Para não dizer outra coisa. Foi bem corajoso. E quando no diário relata que quando eles pousam na clareira, eles tinham uma garrafa de refrigerante e um sanduíche. Um sanduíche. Exatamente. Apenas. Não tinha um facão, não tinha um canivete, não tinha nada. Nada. 60 anos é da morte dele, exatamente, é isso? Não, 60 anos do pouso. Ele morre ele decola no dia 29 de agosto e faz o pouso às 5 e próximo às 6 da tarde, no dia 29 de agosto. Ele vai falecer dali 70 dias em setembro, comecinho de setembro... Entre setembro e outubro, eu não estou recordando a data exata do dia que ele faz a última anotação. 70 dias, se ele pousou em final de agosto, seria finalzinho de outubro, então. Final de outubro. Finalzinho e o avião só é localizado no dia 2 de setembro e os corpos são resgatados no dia 26 de setembro e retorna só no dia 2 de janeiro do ano seguinte para Rio Preto. Então, do dia que eles decolam e retornam o corpo, dá praticamente 6 meses. Alex, e o avião foi resgatado, mas só agora, acho que 2004, se eu não me engano, né? Pela própria TAM, foi isso? Em 2010. A TAM pediu autorização para a família autorizou, eles foram até o local da queda, fizeram o resgate da aeronave e da mesma forma que a aeronave estava naquele local, eles tentaram reproduzir no museu. Quando teve a reabertura... Porque, assim, essa história em Rio Preto ela é muito forte. Meu avô sempre comentava dessa história, eu sempre gostei de avião desde criancinha, então meu avô comentou essa história e quando já adolescente eu li o livro, e em 2010 eu não sabia do resgate dessa aeronave, e teve a reinauguração do Museu da TAM. Quando eu cheguei no museu, eu achei que era uma exposição, tipo assim, era uma réplica. Diorama, uma réplica. E aí eu fui ler, na hora que eu li, falaram não, que era aeronave real. Aquilo causou uma sensação de, vamos dizer assim, fascínio e tristeza. Fascínio porque aquela história que meu avô contava, que eu vi no livro, que eu sempre acompanhei, toda aquela história estava na minha frente, naquele instante. E tem o painel, tem uma foto do Ricardo Beccari, que ele fez para o Museu da TAM, que ele tira a foto do painel do próprio Cessna, com o reservatório de combustível já no fim. Sim. Inclusive, parece que ele morreu de sede, né? E no túmulo dele, por muitos anos, era comum as pessoas colocarem água, né? Isso. Enfim, como uma maneira aí de tentar aliviar a sede dele, sei lá. É isso, Alex. Sim. Legal, obrigado. Qual que é o site mesmo? É contatoradar, né? .com.br? Contato Radar. Isso. Contato Radar. Aí, se você quiser ler a reportagem do Alex sobre os 60 anos, eu falei então errado, da morte não, do pouso do Cessna 140, do Milton Terra Verde e seu cunhado Augusto, né? Isso? Isso. O Augusto morreu logo no comecinho, né? Ele morreu no 10º dia. Ele, no momento de desespero, ele acaba tomando combustível do avião. Imagina a sede, hein? Pra você beber gasolina. A sede é desesperador. E o Milton relata que ele tomou como se fosse refrigerante mesmo. Uma garrafa toda de combustível ele virou. Um horror. História horrorosa aí. Inclusive, se você quiser rever esse documentário, é só procurar no nosso canal no YouTube lá, o documentário do Zé Carlos Pontes e do... Esqueci o nome de quem fez o filme com ele. Tem um documentário, inclusive, com o depoimento, acho que da irmã do Milton, que pela primeira vez falou sobre o caso. Legal.
Alex, obrigado, viu, cara? Parabéns aí pela reportagem, pelo trabalho com aviação. Fotógrafo também, o Alex, tem várias fotos de aviões aí. Valeu, viu? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade, Gama. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição, sempre. Também, igualmente. Obrigado aí ao Alex Pellicer, via Zoom, falando com a gente aí, então, da tragédia do Milton Terra Verde. Quem nunca leu o livro, procura aí nos sebos de Rio Preto, é difícil achar, mas você encontra Diário da Morte de Milton Terra Verde, que ele escreveu ali, os 70 dias que ele ficou ali, ele foi escrevendo nos mapas, tinha um pedacinho de lápis, e ele foi escrevendo o seu drama dia após dia.